A nossa conversa hoje é com o Tiago Feijó, ele é autor e também é professor, né? A gente já vai falar sobre essa experiência de professor também. Mas nós vimos falando sobre a forma, né, com que você chegou a esse resultado, ao romance. E novelistas famosos, Janete Claire inclusive, né, diziam que a atração do público por uma obra literária ou televisiva ou de teatro se dá na medida em que a gente coloque realidade na temática, né? Eles costumavam até cortar pedaço de jornal para montar a história. E você, naturalmente, que trouxe da sua luta contra o tabagismo também um pouco dessa. Deixar de fumar é dificílimo, mas é importante a força de vontade. Assim como deve ser a força de vontade também para escrever. Sem dúvida. O ofício de escrita, da escrita, é um ofício que ao mesmo tempo é prazeroso, mas também tem o seu sofrimento, né? Eu vejo isso em muitos escritores e em mim também isso se dá, porque eu acho que o escritor talvez seja o profissional de maior autocrítica, né? Tanto que há muitos escritores que rasgam, queimam suas obras, né? Eu mesmo já botei fogo em alguns textos que escrevi, mas em geral, o texto sai com sofrimento, mas ele sai, né? Eu tenho poucos, o que chama-se de bloqueio criativo, eu tenho poucos. Eu costumo ficar um tempo sem escrever, mas quando retorno, eu retorno no ritmo, né? Assim, com a mão treinada, como dizem. Você acha que é mais fácil escrever traçando antes um esqueleto, um roteiro com um esqueleto do que você vai abordar ao longo da Sim, eu faço assim, meu trabalho é esse. Eu primeiro elaboro o que você chama de esqueleto, e eu chamo de roteiro, como você também chamou. Eu elaboro todo o roteiro, que consta, na verdade, o enredo principal, não é? A linha dos acontecimentos. Já, inclusive, esse texto, esse romance, ele já veio separado em capítulos, então eu sabia exatamente o que cada capítulo iria trazer. Eu elaboro também toda a fisiologia dos personagens, quanto a traços físicos, caráter, manias, tudo. Cada personagem demanda um pouco também antes de escrever o livro, demanda um pouco de construção, né? Quer dizer, eu convivo com esses personagens um pouco antes de escrever o livro. Aí, depois que você faz esse roteiro e o esqueleto, você desenvolve os capítulos. Eu desenvolvo os capítulos, desenvolvo as cenas, né? Pouca coisa muda na ponta do lápis, como já dizia o Guimarães, pouca coisa muda enquanto eu estou escrevendo. Às vezes acontecem mudanças no nível da linguagem, né? Então, assim, você torna a linguagem mais poética ou menos poética, isso sim na ponta do lápis. Mas cada vez que você faz uma revisão, certamente tem mudança, não é? Tem mudança, tem sim, muita mudança. É verdade. É difícil ser escritor aqui no Brasil, você acha? É muito difícil ser escritor no Brasil, muito difícil. Saiu agora, há pouco tempo atrás, na Folha de São Paulo, uma entrevista do Lourenço Mutarelli, que é um dos grandes escritores, ele mesmo se diz um escritor que deu certo, né? É autor do Cheiro do Ralo, que foi transformado em filme pelo Selton Mello. Ele diz que está falido, diz que viver de literatura nesse país é uma crueldade completa, diz que não tem dinheiro para chegar até o fim do ano, por exemplo, dá declarações pesadíssimas sobre o ofício de escritor, e é triste, extremamente triste, porque talvez seja aí esse seja o âmbito, a ponta de lança da cultura, né? Os escritores do país. Você é professor também, né? Eu sou professor, na verdade, fundamentalmente professor. E como é que você passa para os seus alunos a ideia de leitura, a ideia também de ser escritor, né? Bom, eu tenho vários projetos na área de literatura e leitura com os meus alunos. Por exemplo, nós fomos agora, minha escola foi até a Bienal, não é? Em São Paulo, levamos uma turma. Eu dou aula em Canas, que é uma cidadezinha minúscula, né? Muito pequenininha, um pouco rural ainda, muito de rural. Então eles não têm muito acesso. Canas é depois de Cachoeira, vindo de lá para cá. Entre Cachoeira e Lorena. Exatamente. Então, assim, eu faço trabalhos com eles nas bibliotecas, a gente vai às bibliotecas. Eu já passei do meu primeiro livro 2 contos a eles, né? Eles leram, eles têm há uma certa empolgação ao saber que eu tenho essa coisa de escrever livros publicados, né? É uma realidade que para eles parece distante e se torna próxima com essa minha presença lá.
É uma diferença de ensino, né? Eu já estudei alguns aninhos atrás, mas não tinha coisas que tem hoje em dia na classe do meu filho, né? Como, por exemplo, um professor específico de redação. Isso traz algum tipo de vantagem, na sua opinião? Eu acho que sim, eu tenho certeza que sim. Bom, mesmo com tudo isso, o Brasil continua sendo ainda um país de muito poucos leitores. Eu já disse isso em outras ocasiões, inclusive ontem, conversando sobre isso, também eu salientei, e é também uma coisa que na roda dos escritores se diz muito, mas hoje em dia o problema crucial da literatura é a formação de leitores, não é? Quer dizer, formar pessoas que consumam literatura, que façam da literatura um produto consumível, não é? Porque não é. Eu tenho visto aqui no Vale um negócio muito interessante. Primeiro, vi aqui em Pinda, uma universidade que está colocando livros nos pontos de ônibus. E as pessoas podem levar esses livros, aliás, para levar mesmo, e podem distribuir, redistribuir. E agora estou vendo em Campos do Jordão, o Benilson Tonaioli, que é o secretário de Cultura lá, está pedindo à população doação de livros exatamente para desenvolver esse programa, né, de colocar o livro no ponto do ônibus. Boa ideia isso aí, não? Uma ótima ideia, uma ótima ideia. E essa ideia eu acho que já surgiu na capital, né? Em São Paulo já teve alguma coisa desse tipo. As pessoas deixavam no ônibus, deixavam no metrô, né? Eu acho uma ótima ideia. A ideia de distribuir livros, né? A ideia de acesso mais rápido ao livro. Agora, eu tenho uma experiência que, só um adendo quanto a isso, que certa vez eu deixei 10 livros. Eu recebi 10 livros de doação da biblioteca, mas não tinha como levá-los embora e eu deixei numa mureta, em Guaratinguetá, numa praça, os 10 livros ali empilhados. E levei alguns livros que eu tinha em mãos. Quando eu voltei para buscá-los, eles continuavam lá do mesmo jeito. E eles estavam ao acesso de todos. Pessoal honesto, hein? Podiam muito bem ter levado. Pois é. Mas não levaram. Excesso de honestidade e pouco interesse literário, realmente. Pouco interesse literário. Tiago, o livro Diário da Casa Arruinada, tanto ele quanto o Em Solitudes, já estão à disposição nas livrarias principais aí da cidade. Olha, o Em Solitudes, sim, ele tem mais distribuição. O Diário da Casa Arruinada talvez tenha menos, mas se encontra no site da editora, Penalux. E comigo também, né? Tiago Feijó, se me procurar pelo Facebook, me acha facilmente entrando em contato. Há menos distribuição desse livro, né? Em termos de ainda está livrarias. concorrendo, inclusive, né? Sim, mas fácil de achar. Se colocar ele na internet, acha com facilidade. Se você tiver dificuldade de gravar a informação que ele passou quanto à localização, pergunta ao tio Google por Tiago Feijó. Ele conhece. Conhece. Valeu, Tiago. Obrigado. Muito obrigado. Parabéns, pelo convite. Muito obrigado.